Vamos iniciar a nossa quarta aula de Química. O conteúdo de hoje serão as leis ponderais das reações químicas. Então vamos iniciar da seguinte forma. Primeiro, o que é uma lei ponderal? Então, as leis ponderais, elas são leis relacionadas à massa das substâncias nas reações químicas. Então aqui nós iremos trabalhar com duas leis que foram fundamentais para o estabelecimento da química como ciência do século XVIII. Tá? Então a primeira lei ela foi feita por Lavoisier, é chamada de lei da conservação da massa. E a segunda lei que nós veremos hoje é chamada de lei de Proust, que se chama, também conhecida como leis das proporções constantes. Certo? Então são leis que são baseadas, que estão relacionadas com a massa das substâncias nas reações, tanto nos reagentes como nos produtos. Então vamos começar com a lei da conservação da massa. Então, como eu disse lá atrás, foi Lavoisier que propôs que se uma reação química ocorresse em um sistema fechado, haveria conservação da massa. O que significa conservação da massa, gente? Quer dizer que a massa do reagente vai ser igual à massa dos produtos sempre, certo? Então aqui eu trouxe para vocês dois exemplozinhos. Então, primeiro, é uma reação de carbono grafite com gás oxigênio que vai formar gás carbônico, certo? Então aqui foi usado 12 gramas de carbono e 32 gramas de gás oxigênio. Então só de reagente, somando os dois, 12 com 32, nós temos 44 gramas de reagente, correto? Correto. E quando nós analisamos o produto que foi formado com esses 12 gramas e com esses 32 gramas, olha o que obtemos, 44 gramas de produto. Ou seja, a massa dos dois reagentes juntos, 44 gramas, vai ser igual à massa do meu produto, 44 gramas. Então, gente, isso aqui é só um exemplo, tá? Mas isso acontece na natureza, toda reação química vai ser dessa forma. Não importa se algo aumentou o volume, se diminuiu o volume, o que importa é a massa. A massa do reagente sempre vai ser igual à massa dos produtos. Embaixo temos outro exemplo. 4 gramas de gás hidrogênio com 32 gramas de gás oxigênio. Então, se nós somarmos só os reagentes, nós vamos obter 36 gramas dos dois reagentes juntos, certo? E vamos analisar o que formou. Formou água. Quantos gramas? 36 gramas. Olha aí, ó. A quantidade de reagente em massa, 36 gramas de reagente, deu a mesma coisa no produto, ó, 36 gramas de produto. Beleza? Então essa é a lei da conservação da massa. Então a massa do reagente é igual à massa dos produtos. Próxima, lei das proporções definidas. Então ela foi feita a partir de dados quantitativos relativos às reações químicas. Certo? Então quem propôs essa lei foi Joseph Louis Proust. E ele tinha uma questão, a seguinte: se variarmos a forma de obtenção de uma substância, sua composição será alterada? Como assim? Se nós aumentarmos a quantidade de um reagente, a quantidade do produto vai ser alterada? Isso que ele quer saber. Tá? Então ele procedeu a uma análise cuidadosa de amostras de carbonato de cobre com duas origens diferentes, preparado em laboratório e retirado da natureza. Verificou que, independente da origem, havia uma proporção constante em massa de 5 partes de cobre para 4 de oxigênios e 1 de carbono. Certo? Então ele sempre percebeu que não importava a quantidade, era sempre essa mesma proporção. Certo? Então vamos pegar por parte. Cada quadradinho desse é uma parte. 5 partes, aqui nós temos 4 partes e aqui uma parte. Quando dobrou, ficou 10 partes para 8 partes para 2 partes, que continua numa proporção de 5 para 4 e para 1. Quando triplicou, nós temos 15 partes para 12 partes para 3 partes. Também mesma coisa. Se nós vermos a proporção, é 5 para 4 e para 1. Certo? Então quer dizer o que, gente? Se um dobra, o outro também vai dobrar. Na verdade, o outro não. Todos vão dobrar. Se um triplica, todos vão triplicar. Certo? Para saber se duas amostras de uma mesma substância procedente de fonte diferente apresentavam a mesma composição em massa, Proust fez experimentos em que repetiam a mesma reação química, variando e medindo as amostras de substâncias envolvidas.
Então, primeiro, o exemplo que nós vamos dar é o exemplo da decomposição da água, que vai gerar hidrogênio e oxigênio. Então, vamos ver aqui em valores. Então, vamos no experimento 1, vamos dizer que Proust começou com 18 gramas de água. Então, ele obteve 16 gramas de gás oxigênio e 2 gramas de gás hidrogênio. Depois ele aumentou 45 gramas de água. Então, o que nós vamos deduzir? Que oxigênio e gás hidrogênio também vão aumentar, formando 40 de oxigênio e 5 de hidrogênio. Depois diminuiu para 9 gramas. Então, aqui formou 8 gramas e 1 grama. Depois ele aumentou para 180 gramas, formou 160 gramas e 20 gramas. E como que nós calculamos uma proporção? A proporção ela pode ser de um para o outro. Então, aqui o livro está nos dando o exemplo da proporção de oxigênio para hidrogênio. Como assim? Vendo a quantidade de oxigênio para a quantidade de hidrogênio. Por isso que ele pega o valor do oxigênio e divide pelo valor do hidrogênio. Então, 16 dividido por 2 deu 8. 40 dividido por 5 deu 8. 8 dividido por 1 deu 8. 160 dividido por 20 deu 8. O que ele mostrou aqui? Que não importa a quantidade que você aumente de um, como o outro também vai aumentar, a proporção sempre será a mesma. Certo? Por que a proporção é a mesma, professor? Porque a quantidade que um aumenta, o outro também aumenta. Certo? Se um dobrou, o outro dobrou. Se um multiplicou por 10, o outro multiplicou por 10. Então aqui nós podemos ver, ó, do exemplo 1 para o 4. 18 gramas para 180 multiplicou por 10. Olha o que aconteceu com a quantidade de gás e oxigênio. Também foi multiplicado por 10, ó, 16 para 160. E de 2 também foi multiplicado por 10. De 2 passou para 20. Certo? Então, experimentalmente, isso que vai acontecer. Sempre vai manter a mesma proporção. E a conclusão de Proust foi que numa dada reação química existe uma proporção constante. O que quer dizer uma proporção constante? Quer dizer que não importa onde você faça, não importa o material que você utilize, esse valor não vai ser mudado. Tá bom? E essa proporção constante entre as massas das substâncias participantes. Então, essa lei ficou conhecida como Lei das Proporções Definidas, feita por Proust, como eu disse, e ela foi publicada em 1799. Ok, gente? Então, por hoje é só. Bom estudo para todos.